Olá, estamos aqui para a apresentação do programa Direito da TV, uma iniciativa da Unisul TV em parceria com o curso de Direito. Meu nome é Lester Camargo e sou professor e coordenador do curso de Direito da Unisul, campus de Tubarão. O programa também é apresentado pelos professores e advogados Maurício Zanotelli e Fábio Holthausen. O programa Direito na TV tem como objetivo discutir temas jurídicos relevantes e de interesse da sociedade, fazendo com que a comunidade conheça melhor o funcionamento da justiça, bem como possa exercer de forma plena a sua cidadania. Nesse sentido, colocamos à disposição de você, telespectador, o e-mail da produção para que sejam encaminhadas as dúvidas, sugestões e as opiniões dos temas aqui discutidos. E no dia de hoje, discutiremos uma importante questão de interesse de toda a sociedade. Trata-se da intrincada questão que envolve o assédio sexual e moral nas relações de trabalho. A fim de conhecermos melhor essa questão e aprofundarmos a discussão que envolve e permeia o ambiente de trabalho e, portanto, uma questão do interesse de toda a sociedade, temos hoje aqui presente o juiz trabalhista, professor de Direito Processual do Trabalho, do curso de Direito da Unisul, mestre em Direito, professor Narbal Antônio de Mendonça Filete. Muito obrigado pela sua presença, professor. De início, professor, gostaria que o senhor explicasse ao nosso telespectador qual a definição de assédio sexual e moral para o direito. Em outras palavras, o que isso significa no dia a dia das pessoas? Bom, professor Lester, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição da Unisul para colaborar naquilo que for necessário. É um prazer estar aqui nesse programa. A Constituição Brasileira de 88 prevê a inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem das pessoas. Isso também nas relações de trabalho, também lá no seu ambiente de trabalho, no seu local de trabalho. Assédio sexual não é a mesma coisa que assédio moral, embora uma possa levar a outra. O assédio moral é aquela atitude de algumas pessoas no trabalho, tanto pode ser o patrão quanto um colega, que tenta destruir a vida do sujeito no ambiente de trabalho, levando a retirada dessa pessoa do ambiente de trabalho. O assédio sexual é um pouco diferente. Um assédio sexual, que inclusive é capitulado no Código Penal, visa constranger a pessoa, seja ela homem ou mulher, para que se obtenha favores sexuais. Perfeito, perfeito. Essa distinção, então, para começar, né, professor, é uma distinção entre o assédio moral e o assédio sexual, e os dois convivem dentro da relação de trabalho, infelizmente, né, professor? Feitos esses esclarecimentos, professor, eu gostaria de perguntar-lhe qual o alcance dessa discussão, né? Ou seja, quais as pessoas que podem ser atingidas pelo assédio moral e pelo assédio sexual no trabalho? O estudo do assédio moral nas relações de trabalho começou na Europa, como quase tudo, né? Claro. Então, na Alemanha, Itália e outros países da Europa, a ele é dado um nome em inglês de mobbing. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, esse então país também da Europa, é atribuído o nome de bullying. Mas quem são as pessoas? Então esse estudo veio com o tempo, porque as relações de trabalho passaram a ser mais importantes dentro da nossa sociedade. E quem são essas pessoas que podem ser atingidas? Pode ser atingido qualquer trabalhador pode ser atingido, como seria a vítima, e pode ser assediador, tanto no assédio sexual quanto no assédio moral, o patrão, que é o que se chama de assédio vertical, de cima para baixo, e também o próprio colega de trabalho. Um colega pode assediar o outro. Outros colegas, vários colegas, podem assediar um outro colega. É o que se chama então de assédio horizontal. E há também o que a doutrina na área do direito do trabalho vem estudando hoje, que é o tal do assédio ascendente, que é o assédio do inferior, vamos dizer assim, do subalterno para com o chefe. Isso pode ocorrer. Isso também é possível. Deve ser menos comum, mas também possível. É menos comum. A gente sempre pensa em, por exemplo, assédio sexual. A gente sempre pensa no patrão assediando a empregada ou assediando o empregado. Né? A gente viu que tem um filme de Hollywood que chama-se Assédio Sexual, que é a mulher assediando, né? A chefe, portanto, assediando o empregado. Né? Se é ascendente, nós podemos ter um chefe que foi dispensado
por alguma trama dos próprios empregados. Há um livro que se chama Terror Psicológico, muito interessante, que dá um exemplo bastante esclarecedor. Foi dispensada uma supervisora das cozinheiras num restaurante e foi contratada uma outra supervisora. E as cozinheiras fizeram aí um movimento e começaram a assediar moralmente a nova chefe para que esta então tivesse a sua vida psicológica e até física, eventualmente destruída, para que fosse chamada de volta a antiga supervisora. Perfeito, perfeito. São N situações, eu acho que inclusive no campo do próprio futebol, nós percebemos às vezes os jogadores que se revoltam com o técnico para tentar tirar o técnico e não jogam, quer dizer, são várias situações, acho que isso envolve, né, professor? Esse é um exemplo interessantíssimo. A gente viu agora na Copa do Mundo que os jogadores da França fizeram exato, não vou dizer motim, porque não é motim, mas causaram um problema sério ao técnico e levaram a derrocada da França na primeira fase, o que para nós brasileiros foi ótimo. Com certeza, foi com muito gosto. Com muito gosto. Mas esse é o tipo de assédio moral. E aí do subalterno para o superior. Do subalterno para o superior, ou seja, ascendente, de baixo para cima. É importante esclarecer porque normalmente a gente tem essa visão do chefe assediando o subalterno, né? Mas também é possível o inverso. Porque fica mais fácil ao chefe assediar o subalterno. Por quê? Porque como o empregador dispõe do poder de distribuir o trabalho, de organizar a sua empresa, de cobrar o trabalho dos seus empregados, existe uma situação de hipossuficiência, não é? O empregado depende financeiramente, depende economicamente do seu empregador. E aí fica mais fácil. É sempre uma relação de poder envolvida ali, né, professor? É a relação do poder do empregador que detém mais, o hipersuficiente com o hipossuficiente, quer dizer, daí surgir todos esses conflitos. Exatamente. Professor, inclusive eu estava lendo esses dias sobre esse assunto e se destacava assim a concentração, onde isso mais ocorria, né? A área da gestão, que a gente sabe dos executivos, né, é responsável por grande parte dessas situações de assédio. Mas adiante eu gostaria de lhe questionar assim, claro, na sua visão como juiz trabalhista mesmo, de que forma que isso se dá. Mas antes disso, professor, eu gostaria de perguntar qual a intenção, qual é o objetivo do assediador? Por que ele faz isso, né? Há algum estudo, algo dito sobre o motivo que leva o assediador a cometer esses atos? São vários os motivos, né? Cada qual com os seus motivos, né? Perfeito. Isso é mais particular, então? Professor Lester, quando se trata de atividade humana, é um problema sério, né? A atividade humana é... Agora, o impulso, vamos dizer assim, e aí com isso o objetivo do assediador é justamente destruir a vítima. Ele vai fazer com que a pessoa seja destruída psicologicamente e às vezes até fisicamente, porque se somatiza, né? A doença passa do psíquico para o físico e leva essa pessoa a pedir demissão. Quer dizer, o grande objetivo é a retirada no assédio moral. No assédio sexual, claro, é constranger para obter os favores sexuais, sejam eles quais forem. Mas no assédio moral é justamente isso, é destruir a pessoa a ponto tal que ela diga, não quero mais ficar aqui, saio, vou pedir minha demissão, porque o empregador não quer dispensar. Aí o objetivo está realizado, vamos dizer assim. Né? Professor, continuaremos com esse tema no próximo bloco. Fique atento, nós voltamos já.